Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e hoje nós iremos aprender um pouco sobre entrevista. Eu tenho certeza que vocês já leram ou assistiram a uma entrevista. Ainda mais agora, nessa pandemia, todos nós queremos ficar atualizados com a situação do nosso país, né? Mas vocês já perceberam que a entrevista é estruturada da seguinte forma: definição do tema. Antes de mais nada, é fundamental definir o tema da entrevista. Aí, após essa escolha, deve-se partir para a elaboração do roteiro. Roteiro é o guia para o entrevistador no momento da entrevista. O roteiro precisa ser elaborado por meio de pesquisa sobre o assunto escolhido. Lembrando que um roteiro precisa ser objetivo e claro para facilitar o trabalho do entrevistador. Perguntas e respostas, podendo ser escritas ou faladas, e o entrevistado responde a questionamentos sobre determinado assunto. Manchete ou título. Após a entrevista ser realizada, o conteúdo precisa de uma manchete ou de um título. Deve chamar a atenção do interlocutor e leitor, resumindo a ideia da entrevista. Existem diferentes tipos de entrevistas, dependendo do que se espera da pessoa entrevistada, né? Por exemplo, entrevista de opinião, utilizada quando se quer apenas a opinião de alguém sobre determinado assunto. Entrevista coletiva, utilizada quando o entrevistado responde a perguntas de muitos repórteres e de diferentes jornais e mídias. Entrevista de emprego, utilizada por recrutadores para verificar, entre outras questões, competências e habilidades do entrevistado. Tanto na modalidade escrita quanto falada, os papéis sociais dos interlocutores e leitores são bem definidos. Geralmente, uma pessoa pergunta e outra responde às questões feitas sobre o tema da entrevista. Vamos dar uma olhadinha no nosso livro didático, volume 3, de língua portuguesa, na página 6. Entrevista. Mudança climática é a ameaça à biodiversidade, diz botânico. Vamos dar uma olhada nessa entrevista. Mudança climática é a ameaça à biodiversidade, diz botânico. Um dos maiores ecologistas do mundo, com mais de 50 anos de Amazônia, Gillian Prince destaca valor das populações nativas. Entrevista com Gillian Prince, Roberta Chanzen, O Estado de São Paulo, 19 de agosto de 2018. Rio. Quando se fala em aventureiros e exploradores, os nomes que vêm à mente são quase todos do século XIX. Eram intrépidos europeus que enfrentavam florestas tropicais, exploraram regiões polares, lançaram-se aos mistérios do Oriente. O britânico Gillian Prince, de 81 anos, considerado um dos maiores botânicos e ecologistas do mundo, é um desbravador do século XXI. Especialista em floresta amazônica, local que visita desde 1964, Prince voltou mais uma vez à mata na semana passada. Em mais de 50 anos de Amazônia, experimentou de tudo. Viveu em 16 diferentes tribos indígenas, teve malária, estudou a biodiversidade amazônica, sofreu um desastre de avião na selva, testemunhou a destruição da mata e carrega consigo uma certeza: as populações nativas são as mais bem preparadas para preservar de forma sustentável o meio ambiente. Como o senhor se apaixonou pela Amazônia? Sempre fui apaixonado por plantas e exploração. Comecei a estudar as plantas tropicais porque eram as de maior diversidade. Minha tese era sobre as plantas da América Latina. Então pensei, tenho de ir à Amazônia para continuar meus estudos. Lá está a maior variedade de plantas.
A primeira vez do senhor na Amazônia foi em 1964? O que mudou nesses anos? Em 1964, como botânico, meu interesse era só na floresta. Naquela época, havia pouca destruição, mas logo depois, já em 1970, começou a construção da Transamazônica e de represas. E então, comecei a notar problemas ambientais. Fui convidado a ser o primeiro diretor da pós-graduação do Instituto de Pesquisas da Amazônia, INPA, vendo a destruição sem nenhum plano sustentável. Acabei me tornando muito mais ecologista do que botânico. O senhor acha que já há perda significativa de diversidade? Certamente estamos perdendo espécies. Acho que não em grande quantidade, mas também não temos dados para saber o quanto perdemos. Acontece sobretudo no caso de algumas plantas que têm distribuição restrita a apenas algumas áreas. Essas são as mais ameaçadas, juntamente com os animais associados a elas. Há um risco real de desertificação da Amazônia por causa do desmatamento e das mudanças climáticas em curso? Acho que sim, há risco, sobretudo por causa das mudanças climáticas. Elas estão impactando a biodiversidade mais do que qualquer outra coisa. Não estamos falando só da destruição da floresta, mas do consumo de gasolina nos Estados Unidos e na China. É um problema mundial. Temos de nos unir se quisermos resolver ter a Amazônia no futuro. Precisamos da mata. Falando em respeito às plantas, como é a relação dos indígenas com a floresta amazônica? Se você olhar no mapa da floresta, verá que as áreas onde ainda vivem os índios são as mais conservadas. Muitas das tribos não destroem grandes áreas e usam a floresta de forma sustentável. Essa é uma coisa que deveríamos aprender com eles, os métodos sustentáveis de manejo da floresta. E aí, gente, o que mais chamou a atenção de vocês nessa entrevista? O que acharam das perguntas e respostas? Que outras perguntas fariam caso fossem o entrevistador? Vamos analisar essa entrevista mais a fundo. Na página 11, vamos dar uma olhadinha nos exercícios. E na página 12, tá? Página 11, exercício 9. Releia este trecho. A primeira vez do senhor na Amazônia foi em 1964. O que mudou nesses anos? Bom, essa foi a pergunta, né, que o entrevistador fez para o entrevistado, né, que no caso era o botânico. Olha a resposta dele. Em 1964, como botânico, meu interesse era só na floresta. Naquela época, havia pouca destruição, mas logo depois, já em 1970, começou a construção da Transamazônica e de represas. Então, comecei a notar os problemas ambientais. Fui convidado a ser o primeiro diretor da pós-graduação no Instituto de Pesquisas da Amazônia, INPA, vendo a destruição sem nenhum plano sustentável. Acabei me tornando muito mais ecologista do que botânico. Olha só, na letra A. Reescreva a frase sublinhada, substituindo naquela época pela expressão a que está se referindo. Então, como nós podemos substituir a frase sublinhada? Em 1964 havia pouca destruição, certo? Letra B. Quando Prince começou a notar problemas ambientais na Amazônia? Após a construção da Transamazônica e de represas. Você sabe o que é uma Transamazônica? Aguarde a orientação do professor e depois registre a conclusão que chegou. Então, a prof vai dar um tempinho para vocês pesquisarem, ok? Ou caso já souberem, podem ir respondendo. Olha só, Transamazônica é uma rodovia com aproximadamente 4.572 quilômetros. Essa rodovia atravessa a floresta amazônica de João Pessoa, no nordeste do Brasil, à fronteira do Peru.
Letra D. O que você imagina que aconteceu com a floresta amazônica após construção da Transamazônica e de represas? Bom, com a construção da rodovia e de represas, muitas árvores foram cortadas, derrubadas, né? Ocasionando problemas ambientais, pois quanto menor o número de árvores, maior vai ser os problemas ambientais. Letra E. O entrevistado foi convidado para ser o primeiro diretor da pós-graduação do INPA. Copie do texto o significado dessa sigla. INPA significa Instituto de Pesquisas da Amazônia. Letra F. Por que o entrevistado se tornou mais ecologista que botânico? Por que será? Antes ele era só um botânico, ele foi lá, a primeira missão, né? Primeira vontade dele era conhecer mais sobre a floresta. E foi ficando, e aí, o que aconteceu? Ele começou a ver a destruição sem nenhum plano sustentável e teve, então, o objetivo de estudar os ecossistemas a fim de minimizar os impactos da ação humana sobre eles. Então, assim, ele como ecologista, ele tem a função, né, de tentar diminuir os impactos, ele tem que fazer um plano de ação. Já o botânico tem como objetivo estudar as plantas, que foi esse o primeiro objetivo dele, né? Ele foi para estudar somente as plantas, as árvores e tudo mais. E aí ele começou a ver todas as coisas e se tornou mais ecologista, né? Nossa, como essa entrevista é importante, né? Pois apresentou fatos que às vezes nem imaginávamos que acontecia em nossa Amazônia. Bom, agora chegou a hora das atividades. A prof irá deixar aqui na descrição do vídeo as páginas 7, 8 e 9 para vocês completarem as questões relacionadas à entrevista que vimos hoje na aula. Bons estudos e até a próxima aula!